Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos falar agora sobre a queda do homem, Gênesis capítulo 3. A Bíblia vai falar o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então, o que que acontece? Aqui é a primeira possessão demoníaca, né? Quem incorporou na serpente foi Satanás, foi o acusador, o inimigo da nossa alma. A serpente, que era belo, ficou feio, horrível, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabedor do bem e do mal. Então, o diabo, ele vendo, né, todo o equilíbrio do ser humano, ele veio no meio do jardim em forma de uma serpente. Ele vai conversar, né, com o ser humano. E o que Satanás lança no coração do ser humano é o seguinte: ele coloca no coração da mulher o seu desejo. Qual era o desejo dele? Ser como Deus. Então, qual era o desejo do antigo querubim ungido, Lúcifer, se assentar acima das estrelas e ser semelhante a Deus? O que aconteceu com ele? Foi lançado por terra, né? O próprio Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então a serpente vai colocar esse desejo dentro do homem. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, se abrirão os vossos olhos, serei como Deus, sabedor do bem e do mal. Então ele coloca o seu desejo dentro do ser humano, ser igual a Deus, ou mais do que Deus. E isso se estende até hoje, minha amiga, meu amigo, porque você vê aí a tecnologia, né, a ciência que está estudando mundos paralelos, a ciência que quer abrir portais dimensionais, inteligência artificial, a tecnologia quer ser onisciente. Agora, por que, que o homem quer ser igual a Deus? Porque o homem está sem a palavra, sem a presença. O homem só está alimentando a sua carne. Então, quando a gente aceita Jesus, né, quando você aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, quer dizer, você volta para o equilíbrio. Você sai da ignorância, sai das trevas e vem para a luz. Agora, quem não tem Cristo, a vida dele está sem a palavra, está sem a presença. Então ele está em desequilíbrio. O ser humano hoje está em desequilíbrio. Então, minha amiga, entenda isso. Qual é o desejo do homem do Gênesis até Apocalipse? Tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus. Como é que o homem está se utilizando, né, para que ele alcance isso? Usando a ciência. Porque o homem tem a sabedoria de Deus. Tudo que existe, né, é criado é porque Deus deu a capacidade ao homem de criar. Computador, inteligência artificial, bombas nucleares, avião, celular. Então, é uma coisa sobrenatural, né? Por exemplo, o celular. Hoje eu converso daqui com o mundo inteiro. Quem foi que deu a capacidade para o homem criar tudo isso? Deus. Deus deu domínio ao homem sobre a terra. Deus deu capacidade ao homem de criar. O que o homem fez? Dominado pela natureza pecaminosa, pelo princípio do mal, virou as costas para o Criador. Ele quer ser dono do seu próprio caminho. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então o pecado é uma catástrofe, né? O que o diabo colocou no coração de Eva? O desejo dele. Ela comeu do fruto, deu para o marido e se abriu os olhos. Quer dizer, a sujeira entrou na natureza humana. Todos nós descendemos de um casal, todos nós descendemos de Adão e Eva. O homem pecou
e trouxe para nós a natureza pecaminosa. Então, o pecado está na nossa carne, o pecado está na nossa natureza humana. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu a comi. Então o problema já começa aqui, né? Adão não reconheceu que ele errou, colocou a culpa na mulher. E a mulher também colocou a culpa na serpente. E aí vem as maldições. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, você pode levar isso pelo lado natural, né? Serpente rastejando e comendo pó, mas a serpente não come pó, ela anda no pó. Então, você sabe do que o mal se alimenta? Ele se alimenta da destruição humana, de fazer o homem pecar. Toda vez que o homem erra, toda vez que o homem se afasta de Deus, toda vez que o homem se entrega ao pecado, o homem está alimentando Satanás. É por isso que nós chegamos ao nível de perversão humana jamais vista. Sabe por quê? Porque o diabo está se alimentando muito. O homem está sem a presença, sem a palavra, o homem está entregue à sua natureza, o ser humano está entregue às suas paixões. Depois você leia lá 2 Timóteo 3, fala sobre isso, né? Os últimos dias. Então, nós estamos vivendo o momento em que o diabo está se alimentando do pó do homem. Nos últimos tempos, o ser humano estaria possuído de trevas, o mundo estaria possuído de trevas e pavor e terror. Quer dizer, é os dias que nós estamos vivendo. A natureza do homem vai estar alimentando Satanás. É o homem alimentando o pó da terra, sendo consumido pelo diabo. É por isso que cada vez mais as trevas estão dominando. Então, tudo por um propósito. E a Bíblia vai dizer: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui fala da perseguição do diabo, né? Por todas as eras ao sistema da mulher. Porque da mulher nasceria Jesus, né, que iria ferir a cabeça de Satanás. É por isso que lá no Gólgota, a imagem do Gólgota é uma caveira, né? E a cruz de Cristo é a espada que feriu a caveira. A caveira foi esmagada pela cruz de Cristo. Então, de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver a perseguição do diabo pela geração daquele que descenderia o Salvador da humanidade, né? Israel. O diabo tentou de todas as formas impedir o nascimento de Jesus. Todas as formas. Na época de Moisés, ele pensava que era Moisés. Na época de José, ele pensava que era José. Perseguiu José. Na época de Daniel, pensou que era Daniel. Perseguiu. E quando Jesus nasceu, também perseguiu. Olha que versículo forte, né? É muito forte esse versículo que nós lemos aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ele vai dizer, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz, né? Dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quer dizer, Deus falou que o homem iria dominar a mulher, né? Não, não foi isso que ele falou. Ele não falou que o homem iria dominar, mandar. Não é isso, não é esse o sentido. Deus pediu para a mulher ser submissa ao seu marido. O apóstolo Paulo escreveu que o homem deve amar a mulher como Jesus amou a igreja, a ponto de morrer por ela. A Bíblia não diz para a mulher amar o homem até o ponto de morrer por ele, mas para o homem sim.
E ele disse para ela: vou multiplicar a dor de parto. Sabe o que que é isso? A mulher já sentia dor, porque eu só posso multiplicar o que já tem. Mas a dor que a mulher sentia não é a dor que ela sente, que ela sentiria a partir de agora, né? Depois dessa maldição sobre ela. Então, foi o que aconteceu, né? E ele vai continuar. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Então, a terra já está amaldiçoada. E por que a terra foi maldita? Por causa do pecado humano. Deus disse ao homem: a terra está amaldiçoada por tua causa. Então a terra já está em juízo por causa, né, do pecado deles. O pecado entrou e trouxe a maldição sobre a terra. E o Senhor Jesus, ele veio não para restaurar a terra. Jesus, ele veio para restaurar o homem. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Então no Éden, Adão trabalhava e trabalhava muito, né? Adão não era um desocupado no Éden. A questão é que agora o homem tem que receber salário do suor do rosto para comer. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então Deus matou um animal inocente, né? Derramou sangue inocente para cobrir a nudez do homem. Sabe o que isso significa? Cristo morrendo por causa do nosso pecado. Deus derramou sangue. Então este sacrifício que o próprio Deus fez aqui já apontava para o sacrifício de Cristo, né? Lá na cruz do Calvário. Todos os sacrifícios imperfeitos eram um tipo da morte de Cristo do perfeito. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, fora do jardim do Éden, né, embora o primeiro casal tenha sido expulso do paraíso, Deus nunca deixou de dar oportunidades ao ser humano para voltar aos seus braços. Os sacrifícios, a lei, todas as ações de Deus, até os de entregar o próprio filho para ser sacrificado, né, expressa o desejo dele de salvar, de reconciliar com os homens, para conduzi-los ao seu reino celestial. Nós vamos ficando por aqui com esse capítulo. No próximo vídeo nós vamos meditar no capítulo 4. Deus abençoe a todos.